Graça e paz, povo de Deus. Estamos aqui, olha, mais um dia para meditar na palavra do Senhor, amém? Você que chegou nesse canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Não se esqueça já de se inscrever nele. Louvado seja o nome do Senhor. Se você estiver sendo edificado por esta palavra, não esqueça de compartilhar, amém? Deixa Deus te usar. Marcos capítulo 15, versículo 8. Aleluia, a palavra do Senhor, meu teu coração, que vai dizer assim: e a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre ele tinha feito. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou repetir. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre tinha feito. Pilatos lhes respondeu dizendo: queres que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que por inveja os principais dos sacerdotes os tinham entregado. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Essa palavra é muito forte, irmão, porque a palavra do Senhor vai dizer aqui a festa da Páscoa. Jesus já está na mão dos sacerdotes e agora chega a mão de Pilatos. Aleluia. Ao momento de decisão, Pilatos está julgando a Jesus. Pilatos vai ter uma conversa com Jesus, o interrogando, e Pilatos percebe, aleluia, a Bíblia até vai dizer que ele ficou maravilhado, porque Jesus, mesmo ouvindo todas as acusações que eram feitas a respeito dele, Jesus se mantém em silêncio. E isso traz em Pilatos já uma admiração a respeito de Jesus. Mas a multidão, aleluia, que está com pressa, aleluia, de cumprir o julgamento, a Bíblia vai dizer aqui que a multidão começou a gritar, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, e começou a pedir, louvado seja Deus, a pedir o quê? Aleluia. A multidão começa a pedir que Jesus seja crucificado, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer porque era de costume, louvado seja Deus. E hoje não é diferente, meu irmão. Eu estava meditando nessa palavra, hoje não é diferente. Quantos estão como a multidão? Até esperando um Messias, até esperando um Redentor, até esperando um Salvador. E quando esse Salvador aparece, aleluia, muitos de nós estamos como essa multidão, o julgando, louvado seja o nome do Senhor, o entregando novamente à morte, louvado seja Deus. Por quê? Aleluia, a Bíblia vai citar, aleluia, que os sacerdotes fazem isso por inveja, louvado seja Deus. E a multidão faz isso motivado pelos sacerdotes, são impulsionados, louvado seja Deus, são manipulados, o Espírito Santo de Deus, a fazer aquilo que os sacerdotes queriam que fizessem. E hoje não é diferente. Quantos de nós estamos esperando, aleluia, por um Salvador, por um libertador, por alguém que vem, aleluia, assumir as nossas dívidas, assumir, aleluia, os nossos pecados. Espírito Santo de Deus está falando. Tem gente aqui que está assim, louvado seja o nome do Senhor, e já conheceu Jesus, já ouviu falar da vida de Jesus, já ouviu falar que ele é o Salvador, aleluia, já ouviu o próprio governo declarar, porque Pilatos declara, o próprio governo da época vai declarar que ele é o rei dos judeus. Você já ouviu, aleluia, o próprio sistema desse mundo dizer quem é Jesus? Mas por conta das más conversações, tem gente que está novamente gritando: crucifica o Jesus, porque é costume falar mal de Jesus, porque já é de costume criticar Jesus, porque já é de costume, louvado seja o nome do Senhor, o levar novamente para a crucificação. Que isso, pastora? Eu não estou crucificando Jesus de novo, não. É isso, minha irmã. Eu não falo mal de Jesus, não. Quem disse para você? Todas as vezes que eu e você abrimos a boca para falar mal da igreja, para criticar a igreja, aleluia, para prejudicar a igreja, louvado seja o nome do Senhor, nós estamos fazendo como é de costume. Como é de costume do quê? Do mundo. Como é de costume do quê? Do sistema religioso. Como é de costume de quê? De pessoas mal intencionadas. Como é de costume de quê? De pessoas que vivem manipuladas, aleluia, pelo sistema, mas não pela palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque hoje a gente encontra muitas pessoas que são manipuladas por pensamentos que não estão na Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor.
Hoje, as pessoas são mais levadas pelos achismos do que pela própria palavra, porque eu acho, aleluia, porque a Bíblia não fala isso, nem leu a Bíblia para saber, aleluia, nem examinou as Escrituras, fala porque ouviu alguém falar, aleluia, quer ensinar o que ouviu alguém pregar, e tem pessoas que estão ensinando errado, tem pessoas que ensinam errado, e tem pessoas que continuam fazendo errado, porque não se preocupam em examinar as Escrituras. A Bíblia vai dizer: examinai as Escrituras. Por quê? Porque é por meio delas que você herdará a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, a Bíblia vai dizer, e Pilatos também, aleluia, vai entregar Jesus para a morte, porque ele está vendo, a multidão está gritando, e Pilatos vai tentar ainda, aleluia, tentar, de alguma forma, livrar Jesus, porque ele vê inocência em Jesus, aleluia. Preste atenção aqui, meu irmão, tem gente que está tentando, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, não levar novamente Cristo à crucificação. Quando eu falo de Cristo, hoje eu falo de igreja, porque Cristo é o cabeça da igreja, aleluia. Não tem como, louvado seja o nome do Senhor. Vou te dar um exemplo aqui, né? Você tem uma cabeça e você tem um corpo, não é? Já viu uma coisa? Aleluia, você pode falar mal das minhas pernas ou dos meus pés, você pode falar que é feio, você pode falar que é torto, você pode falar que não é bonito, mas a minha perna e os meus pés não vão nem sentir. O que sabe... Aleluia. Sabe o que vai sentir? É isso aqui, ó. A minha mente, a minha cabeça que vai registrar aquilo que você fala. Sabe o que o Espírito Santo de Deus está dizendo? Que quando você fala mal da igreja e quando você, aleluia, se junta com alguém para criticar a igreja sem conhecer a palavra de Deus, porque a Bíblia nos dá também autonomia para julgar sim, mas julgar segundo reto juízo. Então nós temos o direito de julgar, mas segundo reto juízo, não por aquilo que eu acho ou pelo que eu penso. Então, quando eu critico, quando eu julgo, quando eu manipulo, quando eu, aleluia, junto motim, quando eu grito pelos quatro cantos, aleluia, contra a igreja, eu estou falando de Cristo, o Espírito Santo, porque ele é o cabeça. Como eu disse, se você falar mal dos meus pés ou das minhas pernas, dizer que é torto, que é feio, que é isso ou que é aquilo, as minhas pernas nem os meus pés vão sentir não, mas a minha mente vai guardar. A minha mente vai guardar. Então, tudo aquilo que nós falamos, nós não estamos falando mal da perna nem do pé, mas sim da cabeça que é Cristo. Preste atenção nisso aqui, meu irmão. Aleluia. Nós estamos como de costume, gritando, crucificam. Nós estamos como de costume, sentando à mesa dos escarnecedores e falando mal da igreja de Cristo. Aleluia. As pessoas têm o hábito de ver somente aquilo que é defeituoso no outro. Aleluia, as pessoas não conseguem ver o que é bom no outro, louvado seja o nome do Senhor, porque elas se acham muito boas, louvado seja Deus. Tem pessoas que se acham uma autoestima tão grande, irmã, aleluia, que acha que o outro é feio quando o outro não é. Há pessoas que têm um orgulho tão grande, irmã, que se acha tão sábio, tão poderoso, e o outro não, louvado seja o nome do Senhor. E você já viu que o orgulhoso, ele acha que ele é o dono da razão, ele acha que ele sabe tudo. O orgulhoso é aquele que nunca está pronto a aprender, por isso não está dentro da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Está cheio do seu achismo. Louvado seja Deus. Quer ver uma coisa que é achismo? Tem pessoas que dizem, nos nossos dias atuais, a pastora não está na Bíblia, achismo, vai para a Bíblia, louvado seja o nome do Senhor. Aí tem gente que vai me mostrar na Bíblia, louvado seja o nome do Senhor, vai você meditar na Bíblia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Tem pessoas que falam contra o dízimo, aleluia. Você já meditou na palavra sobre o dízimo? Aleluia, não é o que você acha, é sobre o que está dentro da palavra, louvado seja o nome do Senhor. Então tem muitas pessoas cheias de achismo. Eu acho que mulher não deve estar no altar. Eu acho, aleluia, que dízimo deve ter sido dado aos pobres. Vai lá meditar na palavra antes de você abrir a sua boca, aleluia, para falar mal da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Corrompendo e dizendo a muitos que a igreja tem um bando de salteadores. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você chama, aleluia, a igreja de salteadores, eu estou falando de igreja, eu não estou falando de bode, eu não estou falando de cego que guia cego, não. Eu estou falando daquele que vive a palavra, louvado seja o nome do Senhor. Eu entendo que nos nossos dias ainda há falsos profetas também, ainda há muitos manipuladores da noiva da igreja, ainda há muitos, aleluia, que querem se levantar e enriquecer. Preste atenção, se você anda atrás de alguém que está enriquecendo por conta da igreja, saia fora, louvado seja o nome do Senhor, mas não use esse argumento, aleluia,
contra aqueles que estão verdadeiramente fazendo a obra de Deus. Preste atenção, porque quando você faz isso, você fala contra Cristo. Ele é o cabeça da igreja. A Bíblia vai dizer que Pilatos também, querendo satisfazer a multidão, também libera Barrabás, libera o pai da mentira. Tem gente aqui assim, aleluia, por querer agradar as pessoas, por querer ser socialmente bem visto, por querer, aleluia, ser socialmente bem falado, aleluia, preste atenção, irmão, assumir a Cristo, aleluia, assumir que você é um cristão, uma cristã, não é para qualquer um não, irmão, é assumir perseguição, é assumir açoite, é assumir, aleluia, que vão falar mal de você, o sistema do mundo está contra. Aleluia. Então, muitas das vezes, nós não queremos nos assumir. É mais fácil, aleluia, eu me ligar ao mundo. É mais fácil eu concordar com o que o mundo fala. É mais fácil eu concordar com o que o meu amigo fala. É mais fácil eu me deixar persuadir pelas minhas amizades. Aleluia. Pelas minhas conveniências. Porque se eu falar a verdade para aquele meu amigo, ele não vai mais ser meu amigo. Se eu falar a verdade para aquele meu patrão, não vai mais ser meu patrão, vai me perseguir. Se eu falar a verdade para o professor, para a professora, para o meu líder, para o meu marido, para minha mãe, para o meu pai, aleluia, eu vou ser taxado, aleluia, como alguém conveniente, como alguém, aleluia, a qual é doido, como as pessoas dizem, é loucura esse negócio de igreja, é loucura esse negócio de Cristo, é loucura esse negócio, Jesus não quer isso não, aleluia, as pessoas não sabem nem o que elas querem, irmã, aleluia, tem gente que não sabe nem o que quer, ainda mais o que Jesus quer, quem não sabe o que quer, nunca vai saber o que Jesus quer, louvado seja o nome do Senhor. Medita na palavra do Senhor, porque Pilatos também, versículo 15, que Pilatos também queria satisfazer a multidão. Então muitos de nós também queremos satisfazer a multidão. Aleluia, queremos ser bem visto pelo povo lá fora. Estamos novamente gritando como de costume crucificam. Estamos novamente prejudicando a obra de Deus na terra. Quando você fala mal da igreja, você prejudica ela, você não edifica, mas você está ajudando a destruir. Quando você fala mal do ministério, você não está ajudando a edificar, você está ajudando a destruir. Meu irmão, se você viu alguma coisa de errado, faça como Jesus, fique calado. Porque a Bíblia vai dizer aqui, olha bem, versículo 5, aleluia, a Bíblia vai dizer que mesmo Jesus sendo interrogado, Jesus ficou calado. Aleluia, muitos de nós estamos falando demais, pare de falar, aleluia, vocês estão falando mal, vocês estão julgando a igreja, não é você que vai fazer parte disso, não faça parte dessa multidão que julga e que critica, não faça parte dessa multidão que quer destruir, não faça parte dessa multidão que pega a palavra de Deus e distorce a palavra de Deus, está entendendo? Porque a Bíblia vai dizer também que muitos que estavam ali, aleluia, fazendo parte, aleluia, desse interrogatório, desse julgamento de Jesus, eles vão mentir, eles vão pegar a palavra que Jesus falava e vão distorcer para prejudicar Jesus. Então, muitos estão pegando a palavra do Senhor e distorcendo para prejudicar o trabalho da igreja na terra. Aleluia. Ei, eu espero que você tenha entendido o que o Espírito Santo de Deus está dizendo. Não queira satisfazer o mundo, não queira satisfazer a multidão, não queira satisfazer as pessoas, porque a Bíblia vai dizer que aquele que não nega pai, mãe, filho por amor de mim, não é digno de mim. Então as pessoas estão querendo satisfazer o ego do outro, as pessoas estão querendo satisfazer as pessoas para serem bem vistos, bem aceitos diante da sociedade. E com isso estão, aleluia, entregando, aleluia, como entregaram Jesus, entregando a igreja, aleluia, para ser crucificado, açoitado. A Bíblia diz que primeiro Pilatos entrega Jesus para ser açoitado e depois crucificado. Então a igreja hoje tem sido açoitada, porque muitos estão entregando a igreja com falsos testemunhos, aleluia, com falsas palavras, aleluia, com falsas acusações. Eu não estou dizendo que são todas falsas, não. Eu estou falando da igreja verdadeira, porque a gente sabe que tem os falsos profetas. Saiba separar
falso profeta da igreja verdadeira. A igreja verdadeira, irmã, é aquela que acolhe. A igreja verdadeira é aquela que ora. A igreja verdadeira é aquela que vai na sua casa lhe visitar. A igreja verdadeira é aquela que te aconselha. A igreja verdadeira é aquela que te procura. A igreja verdadeira é aquela que intercede para que você venha caminhar, para que você venha se fortalecer. Essa é a igreja verdadeira. A igreja verdadeira, ela faz o papel, aleluia, que Cristo entregou para ela. E qual foi o papel? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Então a igreja verdadeira te apresenta a salvação. Não existe mistério nisso não, irmão. Se essa igreja que você frequenta ou que você anda por aí está te apresentando, aleluia, coisas dessa terra, essa não é a verdadeira, porque a verdadeira igreja, ela te apresenta a salvação. Então não faça como de costume, não crucifique, não mande crucificar a igreja verdadeira, não açoite a igreja verdadeira, porque Cristo passou por isso, para que você, que é a igreja verdadeira, não venha passar novamente. Amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que você fique com esta palavra, medita nela, que o Espírito Santo de Deus venha te falar ao teu coração. Não satisfaça a multidão. Aleluia, mas se busque o Senhor, se arrependa, louvado seja Deus. Se você tem falado demais, fecha a boca, louvado seja o nome do Senhor. Isso é um conselho da parte do Espírito Santo. Pai, eu quero te agradecer por esta palavra, Senhor da glória, que a igreja possa compreender, que o povo que está neste canal venha compreender. Eu sei que não é uma palavra, aleluia, de fácil aceitação, porque nós muitas das vezes julgamos o outro e não nos analisamos, mas que aquele que chegou até aqui, que está até aqui, possa se analisar, Pai, aquilo que o Senhor tem falado e que possa voltar, aleluia, e se arrepender, porque em Ti, Senhor, a misericórdia, Senhor da glória, habita, e a Tua palavra diz que as Suas misericórdias, aleluia, nos alcança toda a manhã, que a Tua misericórdia venha ser sobre a minha vida, sobre a vida desse meu irmão, sobre a vida desta minha irmã, em nome de Jesus, amém? Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Não se esqueça de compartilhar, deixa aí seus comentários, seu amém, seu glória a Deus, aleluia, que o Senhor possa te abençoar em nome de Jesus, amém? E eu voltem para a glória de Deus.